Olá, dando continuidade nos nossos estudos de ótica geométrica, vamos falar hoje de ponto objeto e imagem. Considerando um pincel de luz incidente e o correspondente pincel de luz emergente de um sistema óptico, o vértice do pincel de luz incidente é denominado ponto objeto, PO, e o vértice do pincel de luz emergente, que sai, é denominado ponto imagem, PI, em relação ao referido sistema óptico, S. Em particular, quando o pincel é cilíndrico, o vértice é dito impróprio. Os esquemas a seguir mostram a classificação dos pontos objeto e imagem. Então, vamos ver. Aqui um sistema óptico. Vejam, nós temos um pincel de luz incidente, caracterizando aqui um certo ponto, que é exatamente o ponto, ok, desse pincel cônico divergente, incidindo no sistema óptico, então caracterizando aí um ponto objeto real, ok? Vejam que embaixo nós temos aqui um pincel cônico convergente e percebam que a partir do prolongamento desse feixe obtemos um ponto. Este ponto é chamado de ponto objeto virtual. Terceiro caso abaixo, nós temos aqui um pincel cilíndrico, então um feixe cilíndrico, né, de raios de luz, o que vai caracterizar um ponto impróprio, ok? Vejam, ele não é formado, por isso o nome impróprio. Então temos aqui um ponto objeto impróprio. Vamos pegar agora o caso das imagens. Caracterizado aqui o sistema óptico, percebam que nós temos a partir do sistema óptico um feixe, ok, de luz, que é um pincel cônico convergente, formando aqui um ponto. Este ponto é chamado ponto imagem real, formado diretamente dos feixes que emergem, que saem do sistema óptico. Logo abaixo, definido aqui o nosso sistema óptico, vejam que nós temos aqui um pincel cônico divergente e a partir do prolongamento, ok, desse segmento de reta, temos formado atrás aqui do sistema óptico um ponto imagem virtual. E por último, tomando o sistema óptico, um feixe cilíndrico, caracterizando o que nós chamamos de ponto imagem imprópria. Está aqui. A partir daí, nós podemos falar de associação de sistemas ópticos. Então, quando sistemas ópticos são associados, a luz proveniente do objeto incide no primeiro sistema óptico S1, emerge do sistema óptico S1 e incide no segundo sistema óptico S2, e assim sucessivamente. Neste caso, a imagem dada pelo primeiro sistema óptico se comporta como objeto para o segundo sistema óptico e assim sucessivamente. O esquema da figura ilustra como a associação de sistemas ópticos se comporta. Então aqui, o primeiro sistema óptico, o ponto objeto, nós temos aqui os feixes de luz, ok? Saindo, emergindo do nosso ponto objeto, incidindo nesse sistema óptico 1. A partir dele, vejam que emergem os raios de luz desse primeiro sistema óptico, que vai se comportar este ponto imagem do primeiro sistema óptico como ponto objeto do segundo sistema óptico. E dessa maneira, o raio de luz que emerge do segundo sistema óptico forma o que nós chamamos de ponto imagem formada pelo segundo sistema óptico. Então aqui, ó,
P é o objeto real para o sistema óptico 1. P1 é a imagem real do sistema óptico 1 e objeto virtual para o sistema óptico 2. P2 é a imagem virtual do sistema óptico 2. Ok? Bom, a partir daí, vamos começar a falar das primeiras leis que estão relacionadas à óptica geométrica. Então, leis da reflexão. Considerando uma interface ou fronteira F que delimita dois meios, 1 e 2, e admitindo que a luz provinda do meio 1, suposto transparente homogêneo, atinge a interface, temos um raio de luz incidente, RI. Olha o raio de luz incidente aqui. O ponto de incidência I, está aqui, da luz. O correspondente raio de luz refletido, está aqui. E a reta normal, que é perpendicular à superfície, a fronteira do ponto I. Então aqui o ponto I, a nossa reta normal, o nosso raio incidente e o nosso raio refletido, ok? Meio 2, meio 1 e aqui a interface separadora dos dois meios. Bom, a partir daí, o que é possível observar? O esquema da figura, o ângulo de incidência I, que o raio de luz incidente R forma com a normal NI, o ângulo de reflexão R, que o raio de luz refletido IR forma com a normal NI, o fenômeno da reflexão da luz obedece duas leis fundamentais denominadas leis da reflexão. Então, baseado nesses elementos que nós temos na figura, primeira lei, o raio de luz incidente RI, a reta normal no ponto de incidência NI, o raio de luz refletido IR, pertencem ao mesmo plano, denominado plano de incidência de luz, ou seja, são coplanares. Então vamos ver na figura o raio de luz incidente, ok? O raio de luz refletido e a reta normal. Vejam, todos eles pertencem ao mesmo plano, são coplanares. Agora, a segunda lei da reflexão. O ângulo de reflexão R é igual ao ângulo de incidência I. Isso a partir de observações experimentais. Então, esse ângulo de reflexão, ele é rigorosamente igual ao ângulo de incidência em relação à reta normal à superfície. Sempre. Deve-se notar que a importância da primeira lei da reflexão está no fato de que a maioria dos problemas ligados à reflexão se reduz a problemas de geometria plana. Dessa maneira, nós temos os tipos de reflexão: reflexão regular ou especular. Se a interface ou fronteira F for uma superfície lisa e polida, sem saliências e reentrâncias, a luz incidente será refletida e todos os raios refletidos do feixe têm a mesma direção, chamada reflexão regular ou especular. Então, se vem um raio de luz de feixe paralelo, ele se reflete e sai paralelo, ok? Aqui é a interface separadora e nós temos caracterizado o que nós chamamos de reflexão regular ou especular. A difusa. Se a interface ou fronteira F representar saliências e reentrâncias, a luz incidente será refletida em todas as direções e a reflexão será dita difusa. O fenômeno também é denominado difusão da luz. Então vejam, devido à irregularidade da superfície separadora dos dois meios, se eu tenho um raio de luz ou um feixe de luz cujos segmentos são adotados como paralelos, quando refletidos, percebam que eles não são refletidos paralelamente, ou seja, eles ficam de forma difusa, são refletidas em
todas as direções, ok? Bom, deve-se observar que tanto a reflexão regular como a reflexão difusa, cada raio de luz individualmente obedece às duas leis da reflexão. No caso, a iluminação num recinto, a reflexão difusa é a mais eficiente, porque ela se espalha em todas as direções, fazendo com que eu tenha uma iluminação ambiental mais adequada do que a reflexão regular. Porque na regular eu iria direcionar esse feixe apenas para uma região, pois os raios refletivos são difundidos em todas as direções aí do espaço, como eu acabei de falar, né? Bom, exercícios resolvidos. Nós temos aí como identificamos o ponto objeto PO em relação ao sistema óptico. Pessoal, item A é o vértice do pincel de luz incidente em relação ao referido sistema óptico S. Claro, né? Foi a primeira definição que eu dei. Item B, por que está errado? É apenas um ponto sem qualquer referência? Não. Ele é um ponto de referência em relação a quem? Ao sistema óptico. É um vértice do pincel de luz emergente? Não. Pincel de luz emergente caracteriza sempre o ponto chamado imagem. É um ponto do segmento de reta estabelecido, né? Mas que segmento de reta estabelecido? Emergente, incidente? Precisamos caracterizar completamente. Item E. Não existe ponto objeto em relação ao referido sistema óptico. Se existe um sistema óptico e existe um feixe de luz incidindo sobre ele, vai existir um ponto objeto, seja ele real, virtual ou impróprio, sempre, ok? Dessa maneira encerramos. Até logo.